Pronto, galerinha, voltamos aí para fazer a nossa revisão da aula 5.2. Falamos sobre urbanização, falamos sobre os problemas enfrentados a partir desse processo, como a questão da poluição atmosférica, a violência, as questões ambientais. Então a gente volta agora aí para fazer esse momento de revisão antes da sua atividade, beleza? Então vamos lá, direto no quadro agora, galera. Aula 5.2, a gente está falando aí sobre a urbanização do Brasil e é a nossa terceira aula com esta temática, beleza? Iniciamos a aula falando sobre a questão dos transportes nas grandes cidades e a gente consegue verificar um problema aí por conta, muitas das vezes, da infraestrutura, da formação dessas cidades sem qualquer planejamento. E aí a gente acaba encontrando vários problemas, né, dentro das grandes cidades hoje do Brasil. Como, por exemplo, trânsito caótico, poluição do ar, poluição sonora, gasto com combustível, que acaba aumentando o frete por conta dessa formação das cidades que não foram tão planejadas. Então, essa questão da utilização do transporte nas grandes cidades acaba contribuindo aí também para a poluição atmosférica. E nas grandes cidades do Brasil, como São Paulo, o professor Jorge até explicou durante a aula, iniciaram aí um processo aí para fazer o rodízio de veículos para poder diminuir essa emissão de gases para a atmosfera e também o congestionamento das cidades. Só que não deu tão certo porque tinha algumas regras, por exemplo, de segunda e terça vai rodar, por exemplo, os carros com o final da placa par, no outros dias final ímpar. E as pessoas que tinham condições acabavam comprando até 2 veículos e o sistema de rodízio acabou não funcionando. Beleza? E é importante, né, para resolver essa questão dos transportes dos grandes centros urbanos, a ampliação em investimentos de transporte coletivo. Porque esses transportes coletivos conseguem levar um número maior de pessoas. E se a gente tem um número maior de pessoas em um único veículo, vai desafogar o trânsito e também vai diminuir esse impacto da poluição atmosférica. Esses problemas ocorrem principalmente nas cidades de grande porte e médio porte. Falamos sobre esses principais problemas aí da urbanização. E a urbanização, ela gerou problemas de ordem ambiental e também de ordem social a partir desse processo. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro, a poluição da água. Quantas pessoas, muitas das vezes, foram morar em umas áreas onde sem saneamento básico e ainda para completar, essas casas às vezes foram construídas nas proximidades de rios, de córregos e todo esse processo de ocupação desordenada acaba contribuindo aí para a poluição da água. Outro problema é a poluição atmosférica, também falado anteriormente. Olha aí, galera, queima dos combustíveis fósseis, dos carros, das indústrias, também comprometendo aí essa questão ambiental. Outro problema é a destinação do lixo. Nem todo local tem um aterro adequado, um local para a destinação final desse resíduo de uma forma correta. E aí esse lixo acaba sendo depositado nesses locais inapropriados e contaminam aí o solo, também contribui para a proliferação de doenças. Outro problema da urbanização, que falamos durante a aula, é a criminalidade. Criminalidade que muitas das vezes vai surgindo naquele determinado espaço, porque aquela população que chegou, formou aquela área periférica, nem sempre tem a mesma oportunidade de uma população de classe média ou a mais, e aí naquele local a falta de
de emprego, a oferta de emprego acaba contribuindo para gerar violência, criminalidade naquele local. Outro problema dos centros urbanos, congestionamentos. Problema de moradia, essas moradias aí que são construídas em qualquer local, às vezes um local até mesmo inapropriado, como eu falei durante a aula. Chegou aquele determinado cidadão, não tem condição de comprar uma casa numa área nobre, ele vai comprar sua casa numa região mais periférica, como aconteceu no Brasil, no seu processo de urbanização. Procurou o quê? As áreas que hoje são chamadas de comunidades, que até então eram chamadas de favelas no Brasil. E aí esse cara ocupa uma área indevida, uma área muitas das vezes que está próximo de um morro, numa área de declive, desmata. E o que acontece? Com o passar do tempo, acaba sofrendo desmoronamentos. Todos os anos a gente vê várias notícias no Brasil de deslizamentos de terra, ou chamados aí desmoronamentos, por conta dessa ocupação indevida nesses espaços. Beleza? Vamos lá no quadro. E falamos também que o problema da urbanização, a gente vai encontrar na área social a questão da saúde, da educação também, que essas cidades se desenvolveram, né? Muitas das vezes não conseguem ofertar essa saúde necessária, educação necessária àquele grupo populacional. E a economia informal, que é essa economia onde não há uma regularidade, onde o cidadão trabalha como autônomo, não tem a garantia do trabalho em carteira assinada como o trabalho formal. Questão do meio ambiente, os principais problemas enfrentados é o saneamento básico, a escassez de água, a poluição do ar, a destinação do lixo e a questão da violência urbana, aí, um resumão do que falamos anteriormente. E também a gente observa aí também um problema com a questão do narcotráfico, drogas nas grandes cidades, que muitas das vezes sai aqui da região norte e essa droga ela acaba sendo levada até para as outras regiões do Brasil, como o Sudeste, Sul do Brasil. Então, esses são os problemas enfrentados aí quando a gente fala nas principais cidades do Brasil. Beleza? Agora é com vocês. Eu vou ali tomar um café e já volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galera, foi rápido demais, já voltamos aí para fazer a nossa correção da atividade. Se você ficou ligado, eu tenho certeza que foi tranquilo demais essa atividade sobre a nossa terceira aula sobre urbanização. Vamos lá no quadro verificar a primeira questão da nossa atividade de sala. Olha aí que momento maravilhoso, é o momento da resolução da atividade, esse momento que a gente conversa, discute o porquê que aquela determinada questão não está de acordo. É a hora. Com base no gráfico, responda. Temos aqui um gráfico onde nós temos a representação dos domicílios particulares urbanos com esgoto sanitário no Brasil. Isso aí é 2006. E ele está falando de todas as regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, de acordo com as cores, a coluna vai representar a essa respectiva região. Então, quando a gente fala aí, dos domicílios com esgoto sanitário no Brasil, durante esse ano de 2006, nós tínhamos aí 68,8% dos domicílios do Brasil. A região Norte, 12,6%. Nordeste, 41,6% dos domicílios. Sudeste, 89,4%. Sul, 64,8%. E Centro-Oeste, 40,6%. Falamos até durante a aula, quando falamos de água tratada, de saneamento, a região que são mais desenvolvidas, do Brasil, as regiões mais desenvolvidas, são as áreas que vai ter essa disponibilidade de serviço em um percentual bem maior. E a gente consegue ver bem claro nessa representação, mesmo sendo uma representação de 2006, para ser observada nesta questão.
Olha só, com base no gráfico a seguir, responda. O que os dados revelam, considerando-se a média nacional e levando-se em conta uma perspectiva regional? Essa questão não é de alternativa, é discursiva. A B. Tomando por base os dados apresentados no gráfico, analise as consequências ambientais, olha só, consequências ambientais e sociais para a população e o território brasileiro. É isso que a gente deve analisar nessa alternativa B. Isso aqui é a A e essa aqui é a B, tá? Que foi um erro aí, galera. Vamos lá. A. No Brasil, cerca de 67% do esgoto está conectado à rede coletora. Do ponto de vista regional, os dados mais expressivos são: o Norte apresenta uma taxa de 12,6%. É a interpretação lá do gráfico. De esgoto coletado. Praticamente a mesma apresentada pelo Sudeste para esgoto não coletado. Então, o problema aqui é no Norte. B, o que está falando? Tomando com base nos dados apresentados, analisa as consequências ambientais e sociais para a população e o território brasileiro. Então, a coleta e o tratamento de esgoto fazem parte do sistema de saneamento básico. Certamente, que falamos durante a aula. Uma condição essencial para o bem-estar da população. O quadro brasileiro é preocupante quanto à falta de coleta e tratamento, pois isso afeta a saúde da população. Olha só as consequências. Afeta a saúde da população com doenças, que contrai doenças, e o meio ambiente também é afetado aí por conta desse não tratamento adequado, galera, dos lixos, que recebe dejetos não coletados e não tratados. Então, a gente sempre fala a seguinte situação: você não tem que escrever da mesma forma, mas se você escreveu algo que está parecido, que corresponde àquilo que colocamos como uma direção, como um norte para vocês, está tudo tranquilo, tudo suave. Beleza? Vamos lá, para a questão 2. Em nenhum momento na história do tráfico de drogas no Brasil houve uma conduta correta do Estado para desmantelar as redes de traficantes. As ações da polícia sempre resultam em abuso de poder, chacina e grandes índices de violência. O texto acima se refere, alternativa A, a grande capacidade do sistema político brasileiro em acabar com o tráfico de drogas. B, a habilidade pacífica da polícia brasileira com a problemática com o tráfico de drogas. C, ao poder que o Estado tem em acabar com o submundo das drogas no país. D, a ineficiência do Estado, junto com seus organismos de manutenção da ordem social, em lidar com o complexo problema das drogas no Brasil. Então, essa questão é uma questão bem comum nos vestibulares. E é uma questão interdisciplinar, porque ela só não está envolvendo a questão da geografia, mas ela está falando sobre problemas que está relacionado à sociologia, e é uma questão que pode ser cobrada na disciplina de geografia, na disciplina de sociologia e também na disciplina de língua portuguesa, porque é uma questão aí interpretativa. Então vem um texto, então você vai chegar aí numa resposta a partir da interpretação daquele enunciado base. Beleza? Vamos lá no quadro. Então essa questão é bem tranquila. A resposta correta é a D. A ineficiência do Estado, junto com seus organismos de manutenção da ordem social, em lidar com esse problema aí das drogas, que acaba sendo um grande problema para o nosso país. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima questão. Uma questão aí do Enem,
Então, para você aí, ó, se liga no Enem. Questão 3. O sistema de rodízio de veículos está esgotado em São Paulo, entendendo que chegou a hora do pedágio urbano. Decretou Cândido Malta, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, anteontem, durante o Fórum de Mobilidade Urbana. Para ele, o pedágio é uma medida de contenção de congestionamentos melhor do que o aumento do preço da gasolina, que criaria um aumento no custo dos transportes como um todo, fosse na cidade, no estado ou no país. O texto aí, ó, de 12/10/2013, para a gente poder analisar e chegar na resposta. Além do sistema de rodízio e do pedágio urbano, citados na reportagem acima, uma outra medida, marque aqui, sempre tenta marcá-la quando você estiver fazendo a resolução das suas questões no vestibular, no Enem, aqueles pontos-chave. Olha só, uma outra medida possível para promover a mobilidade urbana na cidade ou nas cidades vamos lá, a melhoria nos padrões de qualidade dos veículos automotores. B, a redução da passagem para estimular o deslocamento por meio de ônibus e metrôs. C, o incentivo ao uso de meios de transportes alternativos e de massa. D, a realização de ações públicas de conscientização no trânsito. E a delimitação de, no máximo, um carro para cada habitante. Qual seria essa medida que seria possível promover a mobilidade urbana nas cidades? Olha que interessante. Tem alternativas que vêm só mesmo para encher linguiça. Então, olha só a melhoria dos padrões de qualidade dos veículos automotores. Nada disso, não tem nada a ver com isso, galera. Melhorar a questão da qualidade dos veículos não vai promover a mobilidade urbana nas cidades. B, a redução da passagem para estimular o deslocamento por meio de ônibus e metrôs. E aí, será que a B seria uma medida adequada para promover esta mobilidade? Também não. Então, nossa resposta correta seria o incentivo ao uso de meio de transportes alternativo de massa. Então, a questão não é reduzir, a questão é ofertar esses meios de transportes alternativos de massa com qualidade, com uma excelente estrutura para poder incentivar essa população a utilizar esse veículo. Vamos lá, questão 4. A população das grandes metrópoles brasileiras vê-se atingida pelas enchentes exageradas, pelo assoreamento dos córregos e rios e pela impermeabilidade dos solos, pela destruição das áreas verdes, pela poluição do ar e da água, pela erosão que afeta os solos de áreas ocupadas de modo inadequado. A ideia central do texto faz referência, vamos lá, A, ao difícil acesso à terra nas cidades, B, as relações entre o indivíduo e a coletividade nas cidades, C, a intervenção do Estado na organização do espaço urbano, D, a capacidade de resistência da natureza ao crescimento urbano, só que não, né? Isso aqui seria um sonho, mas não é isso não. Aos problemas ambientais decorrentes da expansão urbana desordenada. Nem vou perder tempo, ó. É a nossa alternativa correta. Questão 5, observe as fotos a seguir, comente os tipos de habitantes retratados, os tipos de habitações retratadas, comparando-os e as implicações em termos de deslocamento, como trabalho, estudo, lazer, compras, etc., para seus moradores. Então aqui eu tenho uma área mais nobre e eu tenho aqui uma área de menor desenvolvimento. Vamos lá.
Resposta. Espera-se que você aponte a diferença entre os tipos de moradia retratada, que é bem claro na imagem, né, galera? Embora tenham em comum o distanciamento do centro urbano, há disparidades latentes entre elas. Nós temos um condomínio de luxo, onde tem ruas asfaltadas, jardins, áreas verdes, centros com vias pavimentadas. Já o popular, as moradias são menores, nenhuma área verde, é mais afastado aí dos centros urbanos e do próprio trabalho e tem falta de transporte coletivo, uma realidade dentro dessas áreas. Beleza? Então, se você copiou alguma coisa do tipo, respondeu dessa maneira, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Beleza? Até a próxima aula. Tchau!